Caríssimos amigos, permitam que vos envie a 26ª Pílula da verdadeira vida cristã. O tema é a consagração a Deus. A consagração é doação total de si a Deus. Isso acontece no Santo Batismo, por meio do qual somos unidos a Cristo. Mas somos unidos a Cristo como? Somos unidos a Ele como um ramo é unido ao tronco, através da seiva do tronco, que passa nele por meio de um enxerto. Nós, pessoas humanas, somos unidos a Jesus numa maneira espiritual, através de uma seiva, não, porém, de planta, e sim divina. Por ela, a seiva, ser a mesma vida de Deus, que consiste no seu pensamento e vontade de vida, de bem, de amor, e presente em Jesus, sendo Ele Deus feito homem. Esta vida divina se torna presente em nós batizados para dirigir, guiar o nosso pensamento e vontade e, consequentemente, as nossas ações, vivendo assim como Jesus, que por onde passava fazendo bem, devolvendo vida física e transmitindo a vida espiritual. Afinal, é uma união espiritual do nosso pensamento e vontade com o pensamento e a vontade de Jesus. A união acontece no batismo, como dom de Deus, mas age em nós na medida em que conhecemos o pensamento e a vontade de Deus através do ensinamento de Jesus, que se encontra nos Evangelhos, nas cartas dos apóstolos e no ensinamento da Igreja Católica, e especialmente na medida em que vivemos neles, isto é, no pensamento e vontade de Deus. Assim, com essa união, todo batizado torna-se presença visível de Jesus, para viver como Ele, com Ele e nele, praticando e anunciando o seu ensinamento. Essa vida divina, porém, vivida pelos batizados, acontece em diferentes maneiras de viver, porque há quem na vida abraça o casamento, quem permanece solteiro e quem se coloca completamente a serviço de Deus, tornando-se sacerdote ou religioso ou religiosa. Mas, seja qual for a vida que nós batizados abracemos, pela nossa união com Jesus, devemos vivê-la sempre com Ele, guiados pelo seu pensamento e vontade. É Ele que deve viver em nós. Um dia, Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6. O que quer dizer? Eu sou o caminho da verdade. E a grande verdade que nunca devemos esquecer é que fomos criados para merecermos
a vida eterna na felicidade do Pai, da Trindade Santa. Seja qual for, então, o nosso estado de vida, a nossa profissão, é o pensamento e a vontade dele, de Jesus, que deve nos dirigir, nos guiar no nosso pensar, falar e agir. Não vivemos para gozarmos ou para sofrermos nesta vida e depois morrer como simples animais e tudo acabou. Mas fomos criados pelo amor de Deus para um dia, depois da nossa vida terrena, desfrutarmos da eterna felicidade do seu amor na sua vida eterna. Vivemos um breve período de vida terrena somente para aprendermos e crescermos no amor, que é querer cultivar a nossa vida, o nosso bem, mas sempre a fim de querer cultivar a vida, o bem dos outros. E isso por sermos todos filhos de Deus e irmãos entre nós. Somente assim, um dia, na outra vida, na vida eterna, unidos a Jesus, seremos felizes eternamente, embora sempre na medida da nossa aprendizagem e crescimento no amor, adquiridos nesta nossa vida terrena. Caríssimos jovens, moços e moças, vou me dirigir especialmente a vocês que ainda não foram poluídos, tomados pela mentalidade egoísta e por isso errônea do mundo. Pensem no verdadeiro sentido da vossa vida. Pensem no porquê você vive. Foram criados por Deus para serem eternamente felizes como filhos dele, permanecendo para sempre com ele, seja nesta vida como na outra. Não se deixem enganar pela mentalidade do mundo, como fazer sexo fora do casamento. Casamento que, além de tudo, deve ser abençoado por Deus. Como ir atrás de vaidades inúteis, como adquirir vícios, drogando-se e sonhando uma vida de luxo. Tudo isso não vale nada e torna infeliz a vossa existência terrena e um dia a eterna, que nunca termina. Vivam com Cristo no pensamento e na vontade de amor dele, que é o verdadeiro amor e que consiste em ajudar os outros que precisam, ajudá-los como podemos e especialmente ajudá-los espiritualmente, procurando levá-los a se encontrar e viver com Jesus. Na escolha do caminho da vida, convido-os também a pensar na escolha da vida religiosa, entrando a fazer parte de alguma comunidade religiosa para se tornar padres ou religiosas, como, por exemplo, entrar na nossa comunidade chamada Família Oasiana Consagrada, FOC, cuja finalidade é difundir no mundo
a vivência dos verdadeiros valores do amor, que afinal são os 10 mandamentos. A casa de formação está em Campos do Jordão. Sabem o que dizia o apóstolo São Paulo, um dos maiores santos da Igreja, numa carta aos Coríntios, a propósito das pessoas virgens, tenho e dou um conselho: quem casar, homem ou mulher, pode casar, mas terá tribulações na carne, que são os encargos, as preocupações da vida conjugal. Quem não casa, cuida das coisas do Senhor e do modo de agradar ao Senhor, que morreu por nós, a fim de serem santas de corpo e de espírito. Digo isso para que façais o que é mais nobre e possais permanecer junto ao Senhor sem distração. E quanto às viúvas, elas podem voltar a casar, mas, a meu ver, elas serão mais felizes se ficarem como estão. E eu, Padre Antônio, acrescento, serão mais felizes doando-se a Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, do versículo 25 ao versículo 40. E pedindo ao Espírito Santo que suscite jovens, isto é, moços generosos para serem padres, moças extraordinárias para se consagrarem a Deus de maneira plena e pela vida toda, viúvos e viúvas para se tornarem completamente de Deus, enfim, casais para serem verdadeiramente cristãos e por isso façam do próprio lar uma igreja doméstica e da vida um exemplo de amor. Envia a todos daqui do santuário dedicado a Jesus crucificado e a Maria, causa da nossa alegria, a bênção da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. E para quem quisesse abraçar um desses caminhos de Deus e quisesse se comunicar conosco, por favor, nos telefone nestes números. Padre Antônio, 11 9636 97197. Mercedes, consagrada a Deus, 18 9980 59645. Sônia, consagrada a Deus, 11 9864 19506. Ou mande um e-mail a peantonio@bol.com.br. Todos vejam também o nosso site www.oasiscentrodevalores.com. Obrigado pela escuta, um fraterno abraço e até a próxima pílula, que será a 27ª.